Instituto sugere a Lula indulto emergencial para presos do Rio Grande do Norte. Ministérios e CNJ receberão um documento com propostas feitas pelo IBCCRIM. Deve ser alguma coisa ligada ao CRIM, para ter esse nome e fazer uma proposta dessas. Meus caros, vamos entrar agora no assunto que dá título a essa live de hoje. E eu coloquei o título, mas não quer dizer que eu tenha a resposta. Que fique claro. Existe o mal no mundo. Isso acompanha os debates filosóficos e teológicos desde sempre. Santo Agostinho escreveu muito sobre isso, e antes dele outros, e depois muitos outros. É aquela coisa do Epicuro, né? Se Deus existe, Deus é onipotente, e Deus é bom, como explicar o mal? E aí parece, às vezes, que é querer medir o conceito de Deus, do Criador de tudo, com a nossa régua muito limitada. Talvez esse já seja um dos grandes pecados, o pecado original, o pecado da rubri, da arrogância, de querer substituir Deus. Se eu fosse o demiurgo, se eu fosse criar o mundo, eu criaria diferente. Né? E aí você está a um passo de se tornar um revolucionário comunista, que vai trazer o paraíso terrestre, só que acaba trazendo o gulag no lugar. Eu sou mais humilde. Eu não vou virar e falar, Deus, que mundo que o Senhor criou, hein? Eu prefiro, seguindo toda a tradição cristã, entender que o mal existe e que o mal talvez seja a ausência de Deus. E que existe o livre-arbítrio, que temos o poder de salvação e por aí vai. Aliás, eu toquei essa semana o canal Rod Constant Drums, é meu canal de bateria, para quem quiser me seguir lá, tem quase 15 mil pessoas que acompanham meu hobby. Eu toquei I Can Only Imagine, que é o maior hit cristão que existe. E eu não conhecia. E é meio rock, uma balada rock. Quer dizer, é tudo meia culpa, máxima culpa. Como é que eu não conhecia essa música? Eu não sei. Mas minha namorada católica apresentou, eu ouvi, me encantei, gravei, toquei e vi o filme. Tem um filme sobre a origem da música, que é também maravilhoso. O filme eu vi ontem. Recomendo a todos. E aquilo, a graça de Jesus, a graça divina, é transformar o poder de transformação, de redemption, de um monstro em alguém louvável, que é o caso do pai do autor da música, que ele viu essa transformação e escreveu a música quando o pai dele morreu. Com um spoiler. Pouquíssimo. Então, eu não vou ter a pretensão aqui de encerrar esse debate filosófico, teológico de milênios. Eu vou apenas dizer que, como seres humanos limitados que somos, ainda ficamos em choque. Que é a palavra em inglês que eu desconheço, ao menos, uma tradução boa para o português, diante desse tipo de coisa. É muito difícil aceitar, é muito difícil justificar, e a barbárie existe. É isso mesmo. Tem monstros entre nós. Tem monstros. Seres humanos que não têm nenhum apreço pela vida, nenhuma empatia, e são pessoas capazes de fazer isso que nós vimos hoje, todos nós chocados e revoltados e destruídos por dentro. Porque se tem uma coisa que não dá para tolerar mesmo, é maldade contra crianças. Eu sempre falei o seguinte, minha régua para julgar pessoas, se a pessoa é boa, a pessoa é ruim, ela sempre envolveu mais ou menos o seguinte, como é que ela trata criança, velho, idoso e os cachorros próximos, os pets, cachorro, por aí vai, os animais próximos. Sujeito que faz maldade com criança, com idoso, por quê? Né? Por questões óbvias, são
mais frágeis, mais desprotegidos. A criança tem um agravante de estar no começo da vida, tem a vida pela frente. Um sujeito que não consegue ter empatia por uma criança. Como é que a gente descreve um negócio desse? Aí o sujeito vai lá, invade uma creche, um machado. E por que aqui até a arma branca é relevante? Porque se fosse uma arma, esses débeis mentais progressistas, esses idiotas da esquerda, estariam falando da arma, em vez de falar do monstro, que é o sujeito dessa ação bárbara. E eu não tenho como explicar uma coisa dessas, eu não tenho resposta, muito menos solução. Porque também não vamos entrar aqui numa de que é apenas a questão da impunidade, o Lula está no poder. São os efeitos do... Eu vi gente fazendo essa análise. Já é um efeito do Lula no poder. Os marginais estão mais ousados, tudo. Calma. O Brasil teve 20 e tantos ataques semelhantes em alguns anos, em uma década, sei lá. Graças a Deus, não é uma coisa frequente, mas não vamos dar conta de explicar um fenômeno desses com uma coisa tão simplória. Lula, arma, estaríamos incorrendo no mesmo erro desses imbecis. Eles acham que é a arma. Tem que proibir a arma, que no Brasil é proibida. Não foi o CAC, e não foi nem com a arma de fogo. Aí o outro lado vai dizer assim, não, tem que punição. Monstros existem. Monstros agem à revelia da lei. Às vezes eles agem de maneira suicida. Então a punição não adianta muito, né? Se o cara é suicida. Então é um fenômeno complexo. Envolve, na minha concepção, inúmeros fatores que eu já levantei aqui várias vezes, quando eu falo de guerra cultural acima de tudo. Desestruturação da família, morte de Deus, anunciada por Nietzsche e levada a sério pelos inteligentinhos. Falta de propósito mais elevado, impunidade, aí vamos somando. E mesmo quando você jogar tudo no liquidificador, vai ter um fator inexplicável. O que não podemos aprender. O mal. A monstruosidade da qual alguns homens, seres humanos, são capazes. O que eu não gosto necessariamente da desumanização deles. Hitler não era um ser humano? Stalin não era um ser humano? Fidel Castro não era um ser humano? Infelizmente, seres humanos são capazes de atos monstruosos. Nós temos que lidar com isso, conviver com isso. E o que mais me toca é ver um pai como... Eu não sei se eu vou conseguir falar disso, eu tinha que falar depois do STF. Eu devia ter deixado isso para o final. Mas um pai que perde um filho da idade do meu filho, de uma forma bárbara dessas. E esse pai consegue encontrar gratidão por ter tido o filho esse tempo. E convivido com ele. E falar que não foi em vão, que todo momento que ele viveu valeu a pena e vai fazer valer a pena como lembrança, como memória, ou como sentido que ele vai dar para a vida dele, a partir de hoje. Agradece todos os momentos que ele pôde viver ao lado do filho. Isso é Deus. Isso é Deus. Não deixar uma coisa bárbara dessas te consumir para você virar um monstro. Eu tenho primos de segundo grau que perderam um filho com 17 anos num acidente de trânsito terrível na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eles, como pessoas maravilhosas e cristãos que são, encontraram como sentido a causa de lutar para esclarecer, para punir imprudência e lutar para consolar e confortar pais que passaram por situações semelhantes, com perdas irreparáveis e inexplicáveis,
e, cá entre nós, impensáveis, porque agridem até mesmo a ordem cronológica da natureza. Perder pais já deve ser algo bem difícil. Eu, graças a Deus, não precisei passar por isso ainda. Espero que não passe tão cedo. Mas perder filhos não dá nem para pensar. Não dá nem para pensar. Então, eu não tenho respostas para isso. Eu só quero trazer aqui que nessa semana, pelo menos nós católicos, estamos celebrando a vida, a ressurreição, Deus. E de tempos em tempos se torna mais importante ainda lembrar da existência dele e viver de acordo. Por que acontece coisa assim? É verdade que o silêncio, para usar o nome daquele livro japonês que deu origem ao filme, com Liam Neeson, produzido pelo Martin Scorsese, o silêncio, às vezes, dá muita angústia. Os crentes passam por dúvidas, por momentos de aflição, e aí a gente vê tudo que tem de bom no mundo, na vida, e pensa que tem que ter um sentido, apesar ou por causa de coisas tão inexplicáveis e trágicas como esta.